Olá meus amigos, que a graça e a paz esteja com todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo e nesse vídeo gostaria de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha fé em relação à palavra de Deus, a salvação que Deus determinou para o teu povo. Hoje estou aqui, antes de tudo, gostaria de estar apresentando os nossos livros, que são livros de estudos da Bíblia, que está sendo distribuído gratuitamente. Para quem fizer o pedido, vai ser entregue no endereço gratuitamente o livro, que são livros que vai levar você a entender versículo por versículo da Bíblia. Você vai passar a conhecer o plano de Deus, versículo por versículo, do que a Bíblia está ensinando. Nós temos aí 64 títulos de livros que estamos distribuindo. O autor do livro é o Paul Sejong da Coreia. E esse livro, O que é Fé Espiritual, que também está sendo entregue, esse daqui é o livro de número 45. Temos o primeiro, o segundo, temos 64 títulos de livro que estamos distribuindo para o mundo todo. E você pode fazer o pedido, que nós temos o prazer de levar até o teu endereço de graça. E você não vai pagar nada com isso, você não vai pagar nada para receber o livro. Que são livros riquíssimos em conhecimento, que vai te levar a conhecer os planos de Deus para a tua vida, vai te levar a conhecer os mistérios da palavra de Deus espiritualmente, como Ele é. Um dia Jesus, conversando com a mulher samaritana, Ele falou: Deus ele é Espírito e procura por adoradores que o adorem em verdade e em Espírito. Ou seja, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, conforme Jesus Cristo ensinou para Nicodemos. E para que você conheça o Evangelho da Água e do Espírito, como todos os livros nós estamos ensinando um pouco, mas temos o primeiro livro, Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água e do Espírito. Esse primeiro livro vai te levar a conhecer o Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus ensinou para Nicodemos, e vai te levar a nascer de novo, conforme a Escritura ensina. Então nós estamos distribuindo esse livro, você pode fazer o pedido também dele, que eu tenho o prazer de levar até o teu endereço, ou você pode fazer o pedido para o nosso link, que é www.nlmbrasil.com, ou então você pode, se você é perto de Atibaia, mora perto de Atibaia, você pode ligar para o meu número da Vivo, e eu tenho o prazer de levar até o teu endereço. O meu número é 964 76 7018. Então, sinta-se à vontade de fazer o pedido. E eu gostaria também, através desse vídeo, poder trazer para vocês aqui um pouquinho do que é realmente, do que é o Evangelho da Água e do Espírito. O que é realmente o Evangelho da Água e do Espírito. Eu gostaria de poder trazer uma mensagem explicando um pouco sobre isso. E eu estou aqui com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Se você tem a Bíblia do teu lado, abra e vamos ler junto, vamos descobrir o mistério do Evangelho da Água e do Espírito, o que é realmente o Evangelho da Água e do Espírito. Então nós precisamos saber, conhecer essa verdade de tudo, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele veio por meio da água e do sangue para salvar a mim e você do pecado do mundo. Então nós precisamos saber o que é realmente essa água, o que é realmente o sangue. O sangue todos conhecemos, que sabemos que é o sangue, a morte, a crucificação de Jesus Cristo. Agora a água tem um mistério que todos nós precisamos conhecer. E não tem coisa melhor do que você procurar respostas aqui na Palavra de Deus, na Bíblia. Então vamos ler aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta, aqui nas primeiras cartas aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo de 3 até o 5. Está escrito assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Pois bem, meus amigos, o que significa a palavra as Escrituras na frase Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, o que está no verso 3? Nós precisamos saber o que significa isso, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele está falando
que as Escrituras significam o Velho Testamento. O apóstolo Paulo ele aqui está falando que Jesus Cristo ele morreu por todos os nossos pecados, segundo o plano e a revelação mostrada no Velho Testamento. E como que Jesus Cristo fez isso? Ele fez isso por meio do seu batismo, lá no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista, e por meio da sua morte na cruz, sua crucificação, que foi o derramamento de sangue. É por isso que a Bíblia fala que Jesus veio por meio da água e do sangue. Mas talvez essa explicação, essa afirmação aqui, está sendo um pouco difícil até de você entender. Por quê? Porque hoje, como existem várias denominações, várias religiões, vários ensinamentos, e talvez você esteja até filtrado em um ensinamento aí que seja talvez contrário a esse, e cabe você hoje parar para meditar e entender que a palavra de Deus, independente de quantas religiões existam, ela sempre vai ser a única palavra de Deus, ou seja, no catolicismo, ou na Testemunha de Jeová, ou na Assembleia de Deus, a palavra de Deus sempre vai ser a única. Não é só porque é do catolicismo a palavra é diferente. Mas como eu havia falado para você, Deus ele é Espírito. E Deus procura por adoradores que adoram Ele em verdade e em Espírito. Então, ou seja, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Você nasceu de novo da água e do Espírito para que você passe a conhecer os mistérios da palavra de Deus. Nicodemos, quando ele foi se encontrar com Jesus Cristo, ele era um mestre em Israel. Mestre quer dizer que ensinava. E ele também era um escriba, que quer dizer que ele escrevia os Pentateucos, ele escrevia o Velho Testamento para as pessoas e dava para as pessoas, né? Então ele tinha essas duas características dele, né? De mestre e escriba. E à noite ele foi se encontrar com Jesus Cristo e Jesus, ele dizendo a ele as palavras da verdade, falou para ele que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, ele sendo mestre, ele mesmo não sendo espiritual, porque ele ainda não era, não era, tudo que ele ensinava era carnalmente. Então ele passou a entender essa palavra carnalmente também, como muitos hoje em dia entendem carnalmente, mas quando a pessoa ela não nasce de novo, quando ela não é nascida de novo, quando ela não tem o Espírito Santo dentro de si, ela passa a entender a palavra de Deus carnalmente, de uma maneira carnal. Então quando o Nicodemos, ele ouviu Jesus falar sobre um novo nascimento, ele pensou e falou para Jesus: Senhor, como assim nascer de novo? Poderá eu entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Olha só para você ver como Nicodemos entendeu carnalmente. Então Jesus vai explicar para ele mais para frente no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Jesus fala: Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Isso é uma verdade muito importante para nós. Conhecer o Evangelho da água e do Espírito, nascer de novo, para que você e eu possa entrar no reino do céu. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ali ele está falando do Velho Testamento, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados segundo o plano e a revelação mostrada no Velho Testamento. E para entender isso, vamos ler aqui no livro de Levíticos qual que foi o plano determinado por Deus para salvar o teu povo do pecado. Como que foi que Deus ele mostrou para o povo que ia salvar o teu povo do pecado. Vamos ver aqui no livro de Levíticos, primeiro capítulo do livro de Levíticos, a partir do 3 até o 5, que está escrito assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá as suas mãos sobre a cabeça do holocausto, para que seja feito por ele, para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue e espargirão o sangue em roda sobre o altar
que está diante da porta da tenda da congregação. Bom, nesse texto aqui, a Bíblia fala que, a palavra de Deus fala que tem 3 condições importantíssimas para o sacrifício ser legítimo diante de Deus. O primeiro é preparar um animal puro sem defeito, que é o que está no versos 3. Segundo, a imposição de mão, pôr a mão sobre a cabeça do animal antes dele ser morto, é o que está no versos 4. E terceiro, que é degolar o animal, que é imolar o animal para o derramamento de sangue, é o que está no verso 5. Então, a Bíblia ela fala dessas 3 condições importantíssimas para o sacrifício ser legítimo diante de Deus. Então, nesse texto aqui que nós lemos, nós podemos ver que a imposição de mão, que é o que está no versos 4, foi uma ordenança de Deus, que todos nós devemos conhecer, que é importantíssimo para que nós conhecemos para a nossa salvação. E a imposição de mão foi para que o pecado daquele povo tivesse que ser transferido para o animal por meio daquele ato da imposição de mão. Nós podemos ver isso claramente no livro de Levíticos também, no capítulo 16. Se você quiser ler lá no capítulo 26, no capítulo 16, o capítulo 16, versículo 21, lá você pode ver claramente que Deus ele fala da imposição de mão. Aqui no versículo 21, Deus fala, e Arão porá ambos as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode vivo. Então quer dizer que a imposição de mão, ela era uma ordenança de Deus, e era para que o sacerdote, quando ele recebesse aquela oferta do povo de Israel, ele tinha que chegar, ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça daquele animal, ele tinha que transferir o pecado daquele povo sobre aquele animal, e aquele animal depois tinha que ser degolado. No Levíticos 1 mostra isso claramente. Então, a Bíblia fala que a imposição de mão, ela era muito necessária para o cumprimento da justiça de Deus no Velho Testamento. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele morreu para os nossos pecados, segundo o plano determinado no Velho Testamento, que nem o apóstolo Paulo falou: eis que vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então mostra que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele fez um trabalho para salvar nós do pecado, segundo o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo veio como um cordeiro, como um animal puro sem defeito. E como um animal puro sem defeito, ele tinha que fazer a mesma coisa que esse animal também fez aqui no Velho Testamento. Jesus veio representando esse animal. Então a primeira coisa que Jesus tinha que fazer antes de morrer na cruz do Calvário é que pela mão de um sacerdote assumir o pecado do mundo sobre ele. E foi uma ordenança, a imposição de mão no Velho Testamento foi uma ordenança de Deus para que daquele jeito o pecado fosse transferido sobre um animal, e que mostrava que também no futuro Deus iria salvar esse povo do pecado. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, que o apóstolo também ele fala desse sacrifício aqui do Velho Testamento. O que ele fala lá? Ele aqui em Hebreus capítulo 10, no capítulo 10, o versos 1, ele fala assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas que nunca pelo mesmo sacrifício continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se chegam. Então quer dizer que ele fala que aquele sacrifício é a imagem da sombra dos bens futuros. Quer dizer que aquele sacrifício feito no Velho Testamento é exatamente como Deus planejou salvar o povo do pecado no futuro por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, representando um animal puro sem defeito,
Ele veio para cumprir a justiça de Deus como cordeiro do sacrifício. E como cordeiro do sacrifício, ele tinha que fazer exatamente o que o animal puro sem defeito fazia no Velho Testamento. Então aqui no Velho Testamento fala da imposição de mão, que era importantíssimo, que Deus determinou para que o povo passasse o pecado primeiramente para o animal e depois o animal tinha que ser degolado. Isso é a justiça de Deus no Velho Testamento. E a Bíblia fala, Jesus ele fala lá no Evangelho de João, no Evangelho de João capítulo 7, 38, ele fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Que quer dizer que nós temos que crer nele conforme o plano e a revelação mostrada no Velho Testamento. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele veio para cumprir a justiça de Deus como Cordeiro de Deus. Então nós temos que crer de um modo em que a justiça de Deus mostra para nós. Então a imposição de mão, como eu estou falando, ela é importantíssima para que nós conhecêssemos. Nós precisamos conhecer essa imposição de mão, porque a imposição de mão foi determinada por Deus no Velho Testamento. E no Novo Testamento tem alguma coisa falando sobre a imposição de mão? Pois é, meu amigo. No Novo Testamento fala do batismo de Jesus Cristo. O porquê que Jesus foi batizado por João Batista. Para isso, você precisa saber quem é João Batista que batizou Jesus. João Batista foi um mensageiro preparado por Deus 6 meses antes de Jesus Cristo. João Batista, ele foi da linhagem de Arão. Ele foi da linhagem sacerdotal. Ele foi descendente de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote no Velho Testamento. E Arão, ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça daquele animal. Ele tinha que passar o pecado daquele povo sobre o animal. Então a Bíblia fala que quando o sacerdote ele morresse, o filho tinha que ocupar o lugar do pai. Então, toda vez que um sacerdote morresse, e era a obrigação do sacerdote, era a missão do sacerdote pôr a mão sobre a cabeça do animal, transferir aquele pecado daquele povo sobre o animal. Então, quando o sacerdote morresse, o filho tinha que ocupar o lugar. Quem era João Batista que batizou Jesus? João Batista foi sacerdote da linhagem de Arão. Então, João Batista ele tinha uma missão muito importante quando veio a essa terra, como mensageiro. Ele veio para quê? Para fazer o mesmo trabalho que foi feito no Velho Testamento. João Batista, ele era sacerdote da linhagem sacerdotal. Jesus Cristo representando um animal puro, sem defeito. Então, quando Jesus ele chegou diante de João Batista para ser batizado por ele, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, você pode ver perfeitamente que Jesus ele fala exatamente assim, ó. Logo no 13, ó, quando Jesus ele foi se encontrar com João, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui Jesus fala cumprir toda a justiça. Toda a justiça significa dikaiosune em grego, que significa a justiça e equidade. Então, toda a justiça aqui significa que Jesus Cristo, quando ele fala para João Batista: João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele está falando para ele como Cordeiro de Deus e João Batista como sacerdote, porque João Batista tinha que fazer a mesma coisa que Arão fez no Velho Testamento. João Batista ele tinha que pôr as duas mãos dele. Não está especificando isso claramente aqui na Bíblia, mas toda justiça significa justiça e equidade, que justiça em grego significa dikaiosune, que significa justiça e equidade. Então quer dizer que ali, quando Jesus fala para João: João, deixe como está, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Esta é uma verdade muito importante para nós conhecermos. Ali, João Batista, ele tinha que fazer a mesma coisa que Arão. Ele tinha que pôr a mão dele sobre a cabeça de Jesus Cristo, porque a imposição de mão no Velho Testamento era importantíssimo antes do animal ser morto. A mesma coisa Jesus Cristo. A imposição de mão também foi importantíssima para ele, porque ele foi o Cordeiro de Deus, antes dele ser morto na cruz do Calvário. Agora você vai passar a entender o porquê que o apóstolo João falou isso nas cartas de 1 João, capítulo 5, 6.
Aqui ele fala: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. O apóstolo aqui, ele deixa bem claro que Jesus, para salvar a mim e a você do pecado, ele veio por meio da água e do sangue. O sangue é a crucificação de Jesus Cristo, o derramamento de sangue. O que é a água? A água é o batismo dele, no qual ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Ali, o batismo de Jesus Cristo tem um mistério muito importante que nós precisamos conhecer, você precisa conhecer, para que você seja salvo. Está escrito também nas primeiras cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, capítulo 3, 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento de uma imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo que o apóstolo Pedro está falando aqui é o batismo de Jesus Cristo que nos salva, que salva a mim e salva você também do pecado do mundo. Então, no batismo de Jesus Cristo tem um mistério muito importante para mim e você conhecer. Um mistério que vai te levar a nascer de novo da água e do Espírito. Jesus Cristo foi batizado por João Batista para cumprir a justiça de Deus. E essa justiça é importantíssima para que você conheça, para que você saiba que não tem uma outra maneira de você ser salvo sem conhecer o batismo de Jesus Cristo. Nós temos que ser batizados pela fé, crendo no que Jesus Cristo fez por nós através do batismo dele. Se não conhecer o batismo de Jesus Cristo, ainda que você é batizado por uma doutrina religiosa, ainda que você seja um religioso por 40, por 50, por 60 anos, você não vai poder entrar no reino de Deus, você não vai poder ter comunhão com o Espírito Santo. Então você precisa conhecer o batismo de Jesus Cristo, o batismo pelo qual ele foi batizado pelas mãos de João Batista. Você tem que entender que o batismo de Jesus Cristo é a mesma coisa da imposição de mão no Velho Testamento, que Jesus foi batizado para cumprir a justiça de Deus, e aquela justiça que ele cumpriu ali no Rio Jordão foi ao meu favor e ao teu favor, para salvar você e a mim do pecado do mundo. Significa que Jesus Cristo, antes de morrer na cruz do Calvário, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que ser batizado por João Batista. Ele tinha que ser batizado pelas mãos de João Batista, levando sobre ele primeiramente o pecado do mundo pela imposição de mão, conforme está escrito em Levítico 16, 21 e Levítico capítulo 1, versículo 4. Então ele tinha que, pela imposição de mão de João Batista, aceitar o pecado do mundo sobre ele, assumir o pecado do mundo sobre ele. A imposição de mão foi uma exigência de Deus no Velho Testamento. E no Novo Testamento, a imposição de mão é a mesma coisa do batismo de Jesus Cristo. Jesus foi batizado por João Batista, pela imposição de mão de João Batista, e o batismo de Jesus Cristo foi para que o pecado do mundo, não o pecado de um povo só, mas o pecado do mundo desde Adão e Eva até o último ser vivo, de uma única vez, foi passado para Jesus Cristo naquele momento. Pois bem, meus amigos, eu passei aqui para você uma mensagem do que é realmente o Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito dá testemunho da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade que te salva do pecado do mundo. O Evangelho da Água e do Espírito é o que você precisa conhecer sobre Jesus Cristo. Então nós temos esse primeiro livro aqui que vai te levar a conhecer com mais detalhe. Você vai estar entendendo com mais detalhe, vai passar a entender com mais segurança, com um estudo mais aprofundado, porque aqui nesse primeiro livro está dando uma explicação clara sobre o Evangelho da Água e do Espírito, conforme está escrito na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E aqui vai te levar a entender versículo por versículo da Palavra de Deus. Você seja bem-vindo, faça o teu pedido, os livros são gratuitos e você faça o teu pedido que nós temos o prazer de levar o livro até a tua casa.
gratuitamente. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo e que Deus te abençoe muito e seja muito bem-vindo a fazer o teu pedido. Que Deus te abençoe e fique na pura paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?